Salve Maria Imaculada, eu espero que você esteja bem. Meu nome é Leonardo Ribeiro e eu sou auxiliar de Santa Teresinha neste mundo. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento, por este encontro, e que tudo aquilo que sair de minha boca, do meu coração, não seja nada meu, Senhor, mas seja Tu a falar com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus pela tua vida, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre a vida espiritual à frente de Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico, ele é o mais belo presente de Deus para a igreja. A Eucaristia é o centro da igreja. E a igreja aqui não é um templo apenas. A igreja aqui não é a pessoa, de cada um de nós apenas. A igreja aqui é o tempo que Jesus, desde o início, aonde na cruz entrega totalmente a sua vida, tudo aquilo, ele próprio se entrega para que fôssemos salvos. E esse movimento de Jesus, da sua paixão, morte, ressurreição, aparição aos discípulos, Pentecostes. Todo esse movimento é o início da igreja, é o início do tempo, aonde Jesus manda o Espírito Santo, que mora em nós, por isso que nós falamos que nós somos a igreja, porque o Espírito Santo mora em mim, e nós somos igrejas porque nós vivemos esse tempo, desde esse início até a sua segunda vinda. Este tempo a gente chama de igreja. E esta igreja, este tempo, é sacramental. Ou seja, de forma efetiva, cada sacramento, Deus toca em nós. Por isso que nós precisamos ir à missa todos os dias. Por isso que a gente precisa fazer um esforço da gente se confessar constantemente. Porque nós vamos nos alimentando dos sacramentos e nós vamos vendo sempre Deus nos tocando, nos tocando, nos tocando. É por isso que você percebe que a pessoa que geralmente ela se inclina a essa vida espiritual eucarística, principalmente de receber Jesus no Santíssimo Sacramento, receber Jesus na hóstia consagrada, se você vai uma vez ou outra, você vai ver que aquela pessoa ela tem determinados pecados, determinadas imperfeições, mas você vai vendo pessoas que vão à missa diariamente, não por mérito dela, mas por graça de Deus, vai tocando e tocando. Você imagina, todo dia Deus toca, toca. Ah, mas ele me toca quando eu vou. Claro, mas é a graça sacramental. É o próprio Cristo, Jesus, fisicamente presente. Então, é um alimento. Esse toque é um alimento. E como todos os dias nós precisamos comer, de vez em quando dá para fazer um jejum, mas você imagina, você consegue ficar sem comer 3, 4, 5 dias, ou 30 dias, 40 dias? Como que a gente vai ficar sem comer e beber espiritualmente? Até porque Jesus mesmo falou: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, se eu como e bebo o corpo e o sangue de Cristo uma vez ou outra, essa permanência, ela não é de uma forma constante, porque para ser de forma constante, precisa ter muito esse movimento da graça de Deus tocando em nós. Amém? Deus abençoe você e que você seja uma pessoa que se permita a viver essa vida eucarística, essa comunhão diária, essa adoração a Jesus
que mora em você constantemente, mas que o toque da graça, pelo sacramento da Eucaristia, transforma a sua vida uma eterna adoração, um Jesus que vem habitar constantemente dentro do teu coração. Teu coração se transforma num sacrário, ele está aqui. É por isso que, de forma catequética, nós, depois que comungamos, não precisamos ir à capela do Santíssimo. Mas por quê? Porque você vira o sacrário. E, de forma muito efetiva, são 15 minutos que a hoxa, por conta do seu material de essência, né, permanece no organismo. 15 minutos você tem ali. Você é o próprio sacrário. Jesus se esconde no seu coração. Então, toda vez que você passa por uma igreja que tem um sacrário lá, você percebe o quê? Você percebe que Jesus está escondido no sacrário. Quando você comunga, o seu coração vira o sacrário. Então, Jesus mora em você de forma física. Muito lindo. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Aqui tem uma outra parte catequética que a gente não fala digníssimo. Mas por quê? Porque digno, você pode ser digno. Digno de um bom trabalho, digno de uma boa casa, moradia. Rebaixamos Jesus quando a gente chama somente de digno. Ele é divino. Divino só ele. Nós não. Ah, mas um dia seremos santos. Ou já somos santos. Meu amigo, meu filho, meu irmão, minha irmã, minha filha, minha querida. Nós só fazemos bobagem. Os méritos totais são de Cristo. O que que é a santidade? É esse movimento de união entre a minha miséria e o coração de Jesus. Por isso que é misericórdia. Miséria, mas córdia, coração de Jesus. Esse meu esvaziamento das minhas vontades, das contrariedades, de tudo, eu vou deixando Deus fazer do meu coração uma completa morada. Eu não sou nada, Ele é tudo. Eu não faço a minha vontade, Ele faz completamente a dele. Eu não tenho opinião, eu só obedeço. Então, esse movimento de se esvaziar, se esconder, morrer, faz com que você permita Deus entrar no teu coração e a santidade dele refletida em nós. Então, toda vez que nós fazemos algo bom, não vem de nós. Esse algo bom é um reflexo que nós estamos sendo usados por Deus. Toda vez que a gente faz algo ruim, esses somos nós. Porque nós somos miseráveis, pecadores. Só que Jesus, ele veio. E ele, na Eucaristia, vai nos alimentando disso. Qual é esse alimento? Esse alimento eucarístico que ele vai fazendo de forma efetiva durante as nossas comunhões. Nós vamos progredindo nesta prática, na prática de depender só de Cristo, não depender de nós, ter essa consciência de que nós somos nada, ao mesmo tempo saber entregar. Então muita gente fala assim: "Ah, mas como que eu devo ser santo? Como que eu devo me santificar? Como que eu devo fazer isso?" Você só vai fazer, você só vai falar, você só vai praticar quando você se esvaziar. Quando você, a cada dia que for passando, ser menos de você mesmo, morrer para este mundo e se alimentar da Eucaristia. Então,
a importância da Santa Missa diariamente. A Eucaristia toca a gente, o sacramento toca a gente, vai fazendo a gente progredindo. O que que é essa progressão? Eu vou reduzindo a cada dia das minhas vontades, dos meus desejos, e eu vou aos poucos me colocando no meu lugar e vou fazendo Deus ser Deus dentro de mim. Então, esse meu vazio, esse meu nada, com tudo de Deus, vira santidade. Mas nós somos santos? Somos chamados de santos porque nós temos poderes, mas porque nós permitimos nos esquecer. Nós permitimos fazer com que Deus chegue ao coração do outro através de nós, porque nós nos esquecemos, nós nos deixamos, nós morremos para que Deus viva. E essa explosão de bondade que vai surgindo a partir de nós, essa explosão de bondade é a própria graça de Deus fazendo a partir de nós, porque nós permitimos Deus ser Deus. O dia que você chegar e achar que é você quem faz, você se torna vaidoso, soberbo, e aí você percebe que não tem frutos. Então, esqueça esse negócio de querer fazer, de querer, ser. "Ah, eu quero ser santa, eu quero demais isso". O que que é isso? O desejo do coração de dizer assim: "Senhor, eu não sou nada. Eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Quero, Senhor, estar diante de ti e dizer que eu não sou nada, não tenho nada, não sei fazer nada". E Deus vai fazendo em você, porque Ele quer. Ele quer que nós reflitamos o teu amor. Ele quer que nós expressemos a graça dele, de novo, não por nossos méritos, mas porque nós morremos para nós mesmos. Então, toda pessoa que você for ver, que ela tomou a decisão prática da vida, e você consegue ver o testemunho dela, que ela morreu para ela mesma. Geralmente essas pessoas fazem coisas até estranhas para o nosso mundo, né? Renunciam, deixam tudo. Essas pessoas, elas estão o quê? Se colocando como escravo de Deus. Aí Deus faz. Pode perceber que todas as almas que te tocam, todas as pessoas que muitas vezes falam algo com você e que te toca, que gera fruto na tua vida, é porque aquela alma, ela está unida em Deus. Claro que nós estamos no processo, né, que a cada dia a gente, né, nós somos iniciantes nesse processo, mas esse é o caminho. O caminho de ter tudo é não ter nada, de ser tudo é não ser nada, de ser um grande santo é entender a sua miséria. E esse é o ponto, o alimento efetivo, que é o sacramento, da Eucaristia que toca em você. Então você vai lá e a Santa Missa é o céu na terra, toca você. "Ah, mas as crianças estão gritando. Ah, mas eu". Aqui outra questão catequética. Indique para o padre de vocês não fazerem aquela coisa tipo: "Ah, vamos levar todas as crianças para fora, para brincar lá fora". Não, porque atrapalham as crianças? Não. A Santa Missa é o céu na terra. E as crianças, elas não têm ainda uma formação de raciocínio que o que as leva para meditar, contemplar a Santa Missa. É o jeito natural da criança ser.
né. Claro que tem toda uma ordem dos pais, né, de colocar ordem na criança, etcétera. Mas mesmo as pessoas não sabendo o que está acontecendo, sejam crianças, sejam idosos, sejam pessoas que nunca foram à igreja, estão indo pela primeira vez, não sabem nem o que está acontecendo na missa. A graça de Deus toca, acontece algo extraordinário espiritualmente na Santa Missa, em todas as Santa Missa. Então, assim, pai, mãe, se você tem um filho, uma criança, tá lá gritando lá na frente, não sei o quê, chorando, o que você pode fazer é se martirizar e você indo lá para trás, para o cantinho, fazendo alguma coisa com ela, mas dentro da igreja. Às vezes você, mãe, não vai, assim, participar como: "Ah, eu tô aqui em oração focado". Às vezes, naquele momento da Santa Missa, você está o quê? Você está focado em tentar parar o choro da sua criança ou etcétera. Você está focado, às vezes, na criança. Essa é a tua missão ali. E Deus sabe disso. E Deus te toca. Deus te toca. Porque nós somos feitos para sair de nós mesmos e ir para o outro. Então, assim, todo mundo na Santa Missa tem que estar na Santa Missa. "Ah, não estou entendendo. Ah, eu estou dormindo. Ah, a pessoa dormiu, cochilou". Existe uma graça santificante, poderosa, que a Eucaristia e a Santa Missa nos dá. A Eucaristia é o centro da história, é o centro da igreja, é o centro desse tempo. Que nós possamos compreender a importância da gente buscar a Eucaristia todo dia. "Ah, mas tem que pegar 2 ônibus". Vá. Eu aposto que se você não tiver comida na sua casa, alguma coisa você vai fazer de diferente. Tipo, você vai sair, você vai querer fazer alguma coisa, vai te cansar, vai te dar dor de cabeça. Alguma coisa vai acontecer, porque você não aguenta ficar muito tempo sem comer. Você quer ser de Deus? Você quer ser santo? Ou seja, você quer permitir que Deus faça por você? Você precisa experimentar o alimento que vem dele. A santidade vem de Deus. Precisamos buscar os sacramentos, tá? Então, assim, é longe? Vá. Isso é importante. A Eucaristia também merece respeito, porque Deus é Deus. Deus não é um homem qualquer. Deus não é uma pessoa como, o espírita que não é cristão, né, por ele não comungar a essência da vida cristã, uma delas é que eles consideram que eles são salvos pela caridade, e não foi isso que Jesus nos disse, né, nós somos salvos pela graça, né. Tem o exemplo do bom ladrão. Você imagina, deve ter sido uma alma que tenha pecado por muitos e muitos anos, mas ele se arrependeu no final da sua vida. Olha só o tamanho da misericórdia de Deus, né. Por isso que a igreja não fala sobre quem está no inferno, fala quem está no céu. Até as pessoas piores do que a gente já viu na terra, a igreja não cita a pessoa que está no inferno. Não, porque no último segundo, a pessoa pode se arrepender completamente. Parece injusto, não sei o quê. Não, isso é misericórdia. Isso é, não importa quantas vezes você pecou contra mim. Se você está arrependido e se confessa, eu te perdoo. E de coração. Esse é o nosso Deus, um infinito amor. Ah, se não fosse esse Deus, todos nós estaríamos perdidos. Nós merecemos o inferno, mas Deus, com sua misericórdia, sempre nos dá a oportunidade. E entende a nossa miséria, é por isso que Ele convida, tipo: "Vem até mim, deixa eu entrar, né, quero cear com vocês". Então Jesus sempre nos procura. Lá em João, capítulo 21, Evangelho de São João, você vai ver a narrativa
de uma das aparições de Jesus, foi a terceira, depois de ter ressuscitado, e que o evangelista de São João narra a cena em que ele mesmo estava lá, eh, de Pedro e algumas outras pessoas que foram voltar à vida velha, vão pescar. Lembra que Jesus tinha falado com eles: "Olha, a partir de agora vocês serão pescadores de homens". Mas eles voltaram a pescar. Ah, Jesus morreu, etcétera, ressuscitou, beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Vou voltar à minha vida, minha vidinha. Aí você volta, sai da graça. Você volta à vida velha, começa a fazer tudo de novo, que não é o desejo de Deus, aquilo para Pedro, para todas aquelas pessoas. Eles foram o quê? Colocar a rede a noite toda e não pescaram nada. Sem Deus você não pesca nada. Fora da vontade de Deus e fora da graça de Deus e em pecado, você não confessa, você não pesca nada, não tem fruto. Mas aí quando Jesus aparece lá no lago de Tiberíades, que o lago de Tiberíades é a gente fala lago, mas ali é o mar da Galileia, né. Lago porque tem um cantinho, assim, que parece realmente a expressão de um lago. Lago de Tiberíades, Jesus aparece e fala assim: "Não pescaram nada, não sei o quê?" Jesus sabia, né. "Não, não sei o quê". "Ó, lançai a rede para tal lado". A rede saiu tantos peixes que eles não conseguiram, a palavra fala que eles não conseguiram puxar a rede, tão pesada. E aí citaram, olha, o próprio João fala, né, que ele mesmo citou: "É o Senhor". E aí narra a São João que Pedro estava nu, ele se vestiu para poder ir, aí que bota um pedaço lá daquilo que a gente viu em Gênesis, quando Adão teve vergonha porque estava nu, mas ele sempre esteve nu. Por que que naquele momento Adão teve vergonha de Deus? Porque estava nu. Porque ele pecou, porque ele desobedeceu. Aqueles discípulos estavam desobedecendo a Deus, porque Jesus já tinha entregue a chave desse templo, da igreja dele, para Pedro guiar, aí Pedro do nada volta à vida velha, não era isso que Deus quer. E aí Jesus faz o quê? Ele vai até a pessoa. Jesus ele não abandona, Jesus ele não esquece, Jesus ele quer alimentar, ele te chama o tempo todo. Você não gosta dele, você abandona. E quantas vezes Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro oscilava, Pedro falava coisas que Jesus falou assim: "Olha, sai Satanás", né. Citava sobre: "Não, Deus me livre a gente deixar o senhor morrer", "Sai Satanás". Então, Pedro oscilava, Pedro é muito parecido com a gente, né, um sanguíneo nato, mas é a cara da igreja mesmo, né. Somos filhos de Deus que oscilamos. Queremos Deus, abandonamos Deus. Queremos Deus, abandonamos Deus. Oscilamos, mas Jesus sempre o quê? Volta e volta e volta e volta, vai nos dando chances. Isso é a misericórdia, meu Deus! Quanta graça, Senhor, tua misericórdia, quanta graça. Obrigado pela tua misericórdia, Jesus. É maravilhosa. E aí voltando à palavra, em João, João narra assim, pega aí na sua palavra, João, Evangelho de São João 21. Pedro vai correndo aí, chega lá, Jesus já estava preparado. O quê? Ah, Jesus estava preparado uma coisa que ele gostava muito, Jesus adorava comer. Comer e conviver. Já estava preparado lá uma brasa. Jesus já estava preparando para cear com eles. E eles estavam o quê? Desobedecendo. Eles estavam fazendo algo que Jesus não queria. Mas Jesus em nenhum momento julgava. Todo mundo foi, e aí a palavra de Deus no final fala que
que depois disso, Pedro foi lá, pegou a rede sozinho e trouxe. Como que tantas pessoas antes não conseguiam puxar a rede tão pesada e no final Pedro sozinho puxava. É o encontro com Cristo. Você, eu, nós não pegamos peixe, nós não aguentamos o peso das coisas, nós sofremos, nós ficamos angustiados, nós ficamos com vergonha do pecado. Ah, não vou contar isso aqui não, eu vou ver um padre específico para falar disso, porque estou com vergonha. O pecado faz isso. Você está nu e está com vergonha. Então te deixa com vergonha, te deixa fraco, te deixa incapaz. Você imagina quanta murmuração deve ter ocorrido durante a noite toda. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você recebe o toque da graça. E Jesus não julgava. Apenas ele te convida. E aí, quando você toca esse toque da graça, você se converte. Então, o que faz as pessoas hoje, quando a gente fala de conversão? Conversão é uma mudança de mentalidade. Eu tinha uma mentalidade, e isso, gente, não é só para pessoa que está na rua, nas drogas, que a gente tem essa mania, né. Depois que eu fui convertido, não sei o quê. Nós passamos por várias conversões. Se uma pessoa só foi convertida uma vez, a tendência é ela não entrar no céu. Porque nós precisamos de várias conversões. Primeiro tem a mudança, presta atenção, o que é a conversão? Mudança de mentalidade. Então, vamos dizer que você está nas drogas e você se converte porque não vê nas drogas o sentido da tua vida. Aí você se converte, ou seja, não quero mais as drogas porque isso não faz mais sentido. Mas ainda você nem teve encontro com Jesus. Acontece, então você teve uma conversão, né. Aí depois quando você está num processo de detoxicação das drogas, já está há muito tempo, você às vezes encontra um psicólogo que te ajuda a fazer uma faculdade, ou a ter uma ali você muitas vezes tem uma outra conversão, de se permitir fazer outras coisas. Você tem o próprio encontro com Deus, mas às vezes você encontra com Deus, né, numa igreja protestante, que veja só, o protestantismo o protestantismo é um mal, tá. O protestantismo é o mal. O protestantismo, ele é uma desobediência clara às ordens de Deus. É fácil eu pegar a Bíblia, excluir algumas passagens, intensificar em pontos e dizer que aquilo ali é o certo. Isso é você o quê? Querer criar marketing. Vou pegar esse ponto aqui que me interessa e vou trabalhar. Esse aqui não. Ou seja, eu começo a dizer o que eu acho. Por isso que existem milhares de igrejas protestantes, que cada um acha uma coisa. São Padre Pio falava que o protestantismo tem um fundador, que é um anjo, que se chama Lúcifer, e tá. O demônio ele funda e confunde os protestantes. Aí aqui vem, os protestantes, as almas são filhas de Deus, amadas por Deus. Então cada protestante, cada evangélico, etc. E qualquer outra alma de outras religiões aí, inclusive budistas, todo ser humano é amado por Deus.
é amado. São pessoas totalmente especiais que têm o seu lugar reservado no céu, como você. Então você pega a melhor pessoa mais virtuosa do mundo e a pessoa mais maldosa do mundo. Essas duas pessoas, Deus ama da mesma forma. Mas qual a diferença das duas? Que uma corresponde ao amor de Deus, a outra é indiferente. Então cada um fez a sua escolha. Então se a pessoa vai para o inferno, não é porque Deus é mau, né? É porque aquela pessoa decidiu de não querer obedecer a Deus. Ela quis criar a sua religião. Então toda pessoa que cria a sua religião, ou seja, toda a religião feita por homens, ela naturalmente tem uma decisão de não querer obedecer. Porque quando eu crio algo, é porque eu não estou obedecendo o que já existe. Deus se encarnou, trouxe a igreja de novo, é o templo, e deixou Pedro como líder da igreja de Jesus. A igreja não é de Pedro, a igreja de Jesus. Edificarei, Pedro, sobre ti a minha igreja. Então Jesus tem uma única igreja. E essa igreja é este tempo. Entende? Esse tempo. Só que aquilo que foi dito por Jesus, que são as regras, os mandamentos. Pedro, é isso, é aquilo, fulano é isso, é aquilo. Essa completude a Igreja Católica tem até hoje, porque esta é a igreja dos apóstolos, dos mártires, daqueles que deram a vida por Cristo. Todas as outras vieram depois do século XVI, XV, XVI. Criados por homens. Não foi por Deus. Então não existe vários de uma. Então essas outras igrejas são clássicas que o demônio cria para todo mundo ele ter perto, mas ele usar o nome de Deus para atrair essas pessoas, que na maioria das vezes, essas pessoas estão como? Essas pessoas estão sendo enganadas. Rezemos pela conversão deles, que eles possam rezemos pela conversão deles, que eles possam enxergar a verdade. Enxergar a verdade, que é o próprio Cristo. E tudo o que ele falou precisa ser obedecido. Eu não acho nada, eu só obedeço. Esse é o nosso papel. Adoramos Jesus na Eucaristia, porque Jesus mesmo falou: Eis aqui o meu corpo. Isto é, ele não citou, isto se faz uma lembrança. Não, isto é o meu corpo. E ao mesmo tempo ele cita: quem comer da carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Como que eu vou comer? Eu, da minha geração, você, da sua geração, da nossa geração aqui, como que nós vamos comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo? Se é comer a carne e beber o sangue, porque é o Cristo, não é uma representação. E a verdade é essa, sabe por quê? Porque se você fizer uma experiência de uma pessoa que não comunga e de uma pessoa que vive a Eucaristia, você vai perceber que a alma dessas pessoas são completamente diferentes. Não por méritos dela, mas por graça de Deus. É muito concreto.
É muito concreto o amor de Deus pela Eucaristia. Entende? Sejamos humildes de quebrar o nosso achismo. É esse o mal que muitos protestantes receberam de toda a formação, desse grande mal que é o protestantismo. Amamos todos os protestantes, amamos. Eles são filhos de Deus. Então aqui, às vezes a pessoa, voltando à conversão, aqui a pessoa, ela se converte porque ela começa a acreditar em Deus, em Jesus. E às vezes ela tem a experiência com uma determinada pessoa dentro da igreja protestante. Então isso é uma outra conversão, né. Só que ainda ela está na mentira. Só que Deus usa de tudo. Deus usa de tudo. E às vezes a gente fica reclamando, né: "Ah, aquela pessoa lá é ministra da Eucaristia e só faz bobagem em casa". A gente julga isso. Preste atenção. "Ah, aquela pessoa que vai à igreja, mas é fofoqueira". Quantas vezes isso acontece, a gente vê isso. Mas eu vou te falar um segredo, Deus é tão bom, é tão amoroso, que ele permite muitas vezes isso acontecer, porque se essa pessoa, por ter uma inclinação pecaminosa, um hábito de anos, muitas vezes, da fofoca, da mentira, do sexo, se essa pessoa não tivesse na igreja, às vezes ela já estaria no inferno. Às vezes ela já teria se perdido completamente. Às vezes ela estaria morta. Então a gente precisa respeitar o tempo do outro, porque às vezes o outro está bagunçado, muito bagunçado, com vida dupla dentro da igreja, mas é porque Deus está permitindo e está segurando, porque aquela pessoa morreria se não tivesse na igreja. Então, às vezes, essa pessoa que está convertida, porque começa a acreditar em Deus, mas só a fé, né, é algo que sozinha, eu tenho fé", mas faz um monte de bobagem, essa fé precisa ser coordenada pelo amor. Por isso que São Tiago fala: "A fé sem obras é morta". A obra aqui é a caridade. Você efetiva a tua fé amando Deus de volta nos outros. Então essa pessoa, ela vai começar de certa forma, em alguns momentos Deus vai trabalhando ela, e às vezes vai demorar, mas em alguns momentos ela vai chegar a uma nova conversão, que é a conversão da pessoa que está há muito tempo dentro da igreja, né. E nós hoje já começamos a julgar, assim, tipo: "Ah, não, claro, nós temos que falar que a teologia da libertação é demoníaca, que o protestantismo é isso, mas a gente não pode dizer que aquelas pessoas já estão no inferno, que aquelas pessoas são ruins. Não, essas pessoas estão perdidas". Então, ao invés da gente simplesmente já cuspir e já acabar com ela, Deus olha para você e fala assim: "Entendi. Então eu tenho que ter essa mão com você também? Cadê a misericórdia? Ah, Léo, mas a gente não, a gente está condenando aqui o quê? A gente está condenando aqui a prática errada, mentirosa. A pessoa não, a pessoa tem jeito. Você tem jeito. Eu tenho jeito. Entende? Então, a energia que você dá para reclamar, falar mal da pessoa e não da prática da pessoa, que é bem diferente. Você poderia estar de joelho no chão, você poderia estar na Capela do Santíssimo, você poderia estar fazendo penitência, você poderia estar fazendo jejum pela conversão dela. Você poderia estar ajudando Jesus a salvar essa pessoa, ao invés de condená-la. Você está sendo ação do demônio. Entende? Nós precisamos colocar a nossa cabeça para refletir.
É inteligência. A graça vem pela inteligência, que nos convida à vontade de fazer. Mas como, Léo, que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo pensar em qual é a vontade de Deus para minha vida? O que que Deus quer para mim? Quando eu como que eu consigo ter essa sensibilidade? Comunhão diária, eucaristia, busca. Ah, vai levar umas 3 horas para chegar. Vá! Você precisa do alimento espiritual para a tua alma se santificar. Missa só domingo, a igreja é tão mãe, que ela fala: "Não, domingos e festas, para quem quer ser santo, é pouco". Porque a missa é o céu. Você não quer estar no céu? Você pode estar no céu todos os dias. Existem casos e casos, existem pessoas que às vezes, tipo, determinado dia não tem condição. Ou às vezes ela mora num lugar bem difícil. Só que você tem que pensar na tua vida em todos os sentidos. É um dia impossível de você estar presente na missa? Você tem o anjo da guarda. Anjo da guarda, meu anjo da guarda, eu lhe peço que nesse momento você vá, participe de uma Santa Missa, fique ajoelhado durante toda a Santa Missa, adore Jesus em espírito e em verdade, comungue, e depois disso volte até mim e me ensine, e me abrace. Você pode pedir isso ao anjo, porque o seu anjo, ele está ao seu lado desde quando você nasceu e vai viver com o seu lado eternamente, eternamente, se você for para o céu. Quem não vai lá no inferno se for para lá. O que eu quero dizer para você é que o anjo da guarda foi dado por Deus para ajudar você a ser santo, ajudar você a ir para o céu. E deve ser triste para o anjo da guarda ter a vida inteira com uma pessoa e ele nunca conversar com ela, com ele. Converse com o seu toda hora. "Ah, meu anjo da guarda, eu tô procurando uma fita adesiva aqui para fazer esse cartaz aqui para ajudar no evento, não tô achando, não sei o quê", ele te ajuda. Sabe por quê? Porque o anjo da guarda está interessado na tua salvação. Aí que você vai falar assim: "Ah, meu anjo da guarda, eu vou jogar na Mega Sena, me diz aí quais são os 6 números". Ele sabe do teu coração. Ele vai olhar pra você e falar: "Não, tá doido? Hã?". Mas ele sempre vai te dizer sim, se tudo aquilo que você for fazer é para agradar a Deus, para você ser santo, para santificar as outras pessoas. Inclusive eu posso nesse momento aqui, Senhor Jesus, eu te peço permissão, meu anjo da guarda, nesse momento eu quero, eu desejo que você vá ao encontro desta pessoa que está me vendo, que está me ouvindo. Deixa aqui nos comentários: "Recebi, recebi o teu anjo da guarda". Eu posso pedir ao anjo da guarda para visitar alguém. Você pode pedir ao anjo da guarda para ir à missa. Você pode assistir a missa no YouTube, na televisão, quando for impossível, mas não ser o YouTube, a televisão, não ser uma bengala. "Ah, agora eu só assisto televisão". Você precisa da comunhão, ó, o toque, a rocha. Gente, é incrível. Todos os dias. Vá, pegue ônibus, van, vá de bike, a pé. Tem grandes santos aí que ficavam, tipo, andavam mais de 20 quilômetros para ir à Santa Missa, pô. Adorar Jesus, buscar Jesus. É esse de volta. Ele faz tanta coisa por nós. Ele faz tudo por nós. E a gente quer o quê? "Senhor, me cura. Ah, tá difícil, não sei o quê". Olha só, você só quer se unir a Deus quando tá tudo bem? Você só quer se unir a Deus do seu modo? Isso não vem de Deus. Isso é egoísmo, né. Então, assim, você quer de Deus, eu preciso, não quero sofrer, não quero isso. Então você só se une a Deus no momento bom. Quando vier um momento ruim, você tá com vontade de não querer um momento ruim.
Isso é egoísmo. Você se une a Deus no momento bom, no momento ruim. Você se une a Deus a todos os instantes, porque Ele se une a você a todos os instantes. Porque Ele se uniu a você a todos os instantes. Ele morreu por você, morreu por mim, deu a vida. E adoração? Todos os dias. Porque você está na Santa Missa, você adora Jesus, está na Eucaristia. Claro que você pode ficar ali depois um tempo, que é até importante, esses 15 minutos em silêncio, comungou, 15 minutos, ó. Jesus está aqui, fisicamente. A catequese não nos ensina isso. Começa o falatório. Hã? Silêncio. Se alguém chegar, olha, não, depois eu falo com você. Ponto. Vai pro cantinho, baixa a cabeça. Adore Jesus na capela. Ah, mas aqui a igreja sempre fica fechada. Se a igreja fica fechada, mas tem um sacrário, você sabe aonde fica o sacrário, não sabe? Tem a igreja, o sacrário, você vai pro cantinho direito e tá lá na ponta. Então, você roda a igreja, mesmo ela fechada, e fica do lado da parede, onde é o sacrário. Você está adorando Jesus, a parede não impede, mas ele está aqui, está aqui. Você toca a parede. Adore Jesus na rua, tocando a parede aonde você não consegue entrar. Entende que a gente coloca desculpa para tudo? Para quê? Para que eu fique de boa. Não, justifico a ausência, a redução, é porque não tem tempo, porque não sei o quê. Mas na hora que aperta, o que a gente faz? A gente intensifica. O que é isso? Isso é egoísmo. Então a gente precisa intensificar a nossa adoração a esse Deus que nos ama, que nos quer. Mas essa força vem da onde? Comunhão diária. Então, se você está sofrendo e isso está te maltratando, é porque você não está alimentada. Ah, tô sem força. Claro! Você não está permitindo Deus ser Deus dentro de você. Porque quando você é fraco, aí que você é forte. Mas como que você entende essa fortaleza? Quando você comunga, quando você recebe a Eucaristia, quando você confessa, quando você está em estado de graça, quando você progride no amor. Então, assim, qual é a, qual é a forma de você curar as suas dores, as suas inquietações? É se colocando a serviço do outro. Porque se você olha muito para dentro, você sofre mais, porque você não foi feito. Eu não fui feito para nós. Nós não fomos feitos por egoísmo. Então, toda vez que a gente tá sofrendo, tá dolorido, porque a gente é egoísta, a gente tá sendo egoísta, a gente tá olhando muito pra gente. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para o outro, servir o outro, vai fazer um trabalho voluntário, vai participar de uma pastoral, né? Vai fazer algum trabalho, vai se doar. Porque quanto mais você se doa, mais você libera esse Deus que mora em você, porque esse Deus, quando você está angustiado, esse Deus está batendo no teu coração. Me leva para os outros. Porque nós não queremos, nós estamos na nossa caixinha. Eu preciso ser curada, ai, tudo que acontece comigo, eu estou sofrendo. Claro que todos nós sofremos e vamos continuar sofrendo. Mas a gente precisa pegar esse limão e fazer uma limonada. A gente está olhando o sofrimento sem sentido. O sentido do sofrimento é se colocar a serviço e não se colocar para dentro, para ficar angustiado, porque aí você vai reclamar. Mas se coloca a serviço, é um sinal que você precisa comungar mais vezes, é um sinal que você precisa confessar, é um sinal que você precisa amar mais o outro. Começa a fazer missa diária, com adoração diária, confissão pelo menos de 15 em 15 dias e o serviço para o outro. Sua vida muda e existe uma nova conversão. Então, não é só você entrar dentro de uma igreja e você dizer que você já está convertido. Isso é orgulho, vaidade. Nós precisamos de conversão todos os dias. Então, que a Eucaristia possa ser para você, a partir de hoje, o foco principal. Pode faltar tudo, menos a comunhão diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.